Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do nosso Podcast TV. E aí, Medina? Hoje vai começar uma saga, né, Gustavo, de episódios extremamente importantes, você não pode perder. Antes de tudo, já curte, comenta e compartilha, porque hoje vai ser pedrada, hein, Gustavo? Vai ser top demais. Pessoal, estamos iniciando aqui uma coletânea de gravações com os autores do livro Olhos de Águia, Medina. Que são histórias inspiradoras, histórias reais de pessoas que passaram pelo deserto, pelos desafios que todos os seres humanos passam, mas que, mediante esse cenário de crise, tomaram a decisão de vencer, Medina. Não paralisaram. Não paralisaram. Eu vou até pegar aqui, ó, vou fazer uma cola, o nome desse capítulo para você que está nos assistindo entender do que a gente vai falar. Uma improvável que enfrentou as adversidades e venceu. Os improváveis são sempre os imparáveis. Eles não param. A adversidade vem e eles ultrapassam as barreiras. Hoje eu tô ansiosa para ouvir essa história, hein, Gu? Eu já li, mas eu quero ouvir ela contando hoje. Pessoalmente. Pessoal, a nossa convidada de hoje é uma amiga muito especial, coautora aqui do livro. Antes de apresentar ela aqui, ó a fotinha dela, escreveu o capítulo 18. Luaire, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Lu, vamos lá. Você se apresentar aqui para nossa galera, mas ó, aquele dia, sua palestra contando o seu testemunho no evento de lançamento do livro aqui, ó, foi sensacional e tocou o coração ali. Você deixou muita gente emocionada. E aí, Lu, se apresenta aí, Lu. Vamos lá. Deixar mais algumas pessoas emocionadas e mostrar para elas que elas não podem desistir no primeiro obstáculo, mas sim vencer em todos, olhando com um olhar de resiliência, de superação, determinação, não deixar o fracasso bater e chegar mais forte, mas sim, vencer sempre. Né? E na minha vida eu falo que desde o primeiro dia que eu nasci foram de muitos desafios, onde eu tive que enfrentar as adversidades todos os dias, né? Desde os meus 6 aninhos, 7 aninhos, onde eu precisava às vezes esconder no fundo da minha casa, assim, num matinho, para não ir para a escola, porque eu tinha muito medo. Porque uma vez um moço correu atrás de mim para me matar com uma faca. Eu só tinha 6, 7 anos, não me lembro certamente. E aí a minha mãe falou assim, eu vou te levar na escola hoje e amanhã você vem sozinha. Eu tinha que andar 2 horas com meus materiais escolares em um saco de arroz cortado pela boca. E eu falei assim, bom, eu tenho que ir pra escola. Então eu falava pra minha mãe que eu ia pra escola, eu não ia, eu ficava brincando no matinho com as tartarugas, que chama cágato, né? Uhum. E era uma forma de eu me sabotar ali, né? Daquele medo que eu tinha. Só que aí eu levei uma surra e eu não contei a verdade. E na escola, quem era minha professora era minha prima. Então, ela contou pra minha mãe, por que a sua filha não tá indo na escola? Pronto, descobriu. Aí eu apanhei de qualquer jeito, né? Porque eu não quis contar que eu não tava indo e alguém contou. E aí eu levei uma surra, tive que ir pra escola com medo ou sem medo, não me levou na escola. E ali já começou os problemas, né? E a gente morava num sítio, onde o vizinho do sítio do meu pai, ele não falava com meu pai, era de mal, por causa de vaca, boi que pulava de uma cerca para outra e comeu o meu milho. É uma briga, sabe, desnecessária, mas tinha isso. E aí um queria matar o outro, é um negócio sério. E aí esse homem que me salvou desse homem que correu atrás de mim com a faca para me matar. E eu passei muito medo. Depois, acho que quando eu tinha uns 8, 9 anos, a gente foi trabalhar na roça, porque lá era só... Meu pai tinha um sítio muito grande, que ele herdou dos pais dele. Era só mato. Ali, onça e lobo é o que mais tinha. Ah, é, Lu? Era muito bicho, muito bicho. Então, assim, eu não tenho medo de bicho. De cobra, nada, assim, eu sou tranquila. Eu falo que o que me assusta é o ser humano. Mas, assim, bicho não. E aí, na época, eu fui trabalhar com meus pais. Eu acho que nessa época, voltando um pouquinho, eu tinha uns 6 anos. Não era 9, acho que uns 6.
E aí ele me colocou na frente dos bois, que tinha que ficar com a vara assim erguida na frente. Para os bois não virem em cima de mim. Se fizesse assim, no meio da canga, os bois vinham tudo para cima da gente. Tipo assim, vamos, pode vir. Então, se ficasse com a vara erguida, eles entendiam pare, não ande. Então, e ali ele me colocou muito pequena. E eu sempre tive o cabelão desse tamanho e uma franjinha. E era feito uma trança, né? Na época. E minha mãe, no meio do mato, o carro de boi cheio de feijão. Aí o boi deitou na canga, que ela carregava o mais peso. Os dois deitaram. E aí meu pai soltou. Quando soltou os bois e pôs eu na frente para os bois não andarem, os bois, eu não aguentei segurar a vara, que era alta, e com um sininho na ponta, que aí fazia o barulho, eles entendiam que podia andar, né? Aí eu coloquei na canga assim, tipo assim, abaixou, né? Meu braço caiu. Aí eles entenderam, vieram tudo pra cima de mim. Tipo assim, me pisaram, o carro de boi faltou um pouquinho pra passar em cima de mim. Aí eu só ouvia grito do meu pai e da minha mãe. Ai, meu Deus, minha filha, porque eu era filha única. Passou 10 anos ou 12 pra ter meu irmão. Então, assim, por pouco ali a minha vida já tinha ido pro saco. Quase foi ali mesmo, Foi ali mesmo. E aí, chegou um tio meu, que era casado com a minha tia-avó, irmã da minha avó. E aí ele falou assim, deixa eu levar ela embora, eu era muito pequenininha. Aí ele falou assim, deixa. Aí meu pai falou assim, pode levar sim. Aí montei na garupa do burro. Quando eu montei na garupa do burro, ele tocou muito rápido, eu caí no meio dos capim. Os capim eram da altura dessa sala, que chama capim gorduro lá em Minas Gerais. E aí o meu tio olhou pra trás, cadê eu? Ele já tava lá na frente, aí voltou, me pegou, colocou de novo e vai eu. Então, assim, eu não tive a opção de falar assim, eu tenho medo, eu não vou fazer. Que nem hoje eu vejo as pessoas têm muito medo. Eu não tive essa opção de ter medo. Vai, ou apanha. Eu ia apanhar de qualquer jeito, né? Então, só vai. Aquele empurrão. Então eu entendi na minha vida que, assim, depois de alguns anos, como eu contei na minha palestra, né? Eu passei pela morte, passei pelo luto, passei por traição. E eu tive que enfrentar aquilo como se fosse... Assim, tava doendo? Claro que tava doendo. Mas eu tive que enfrentar. Tentar levar uma vida normal, mesmo com todo esse cenário de dor, né? Sim. Aí nos meus, acho que 9, 12... Aos 12 anos, os meus pais se separaram. E que cidade que era essa do sítio aí? Que você morava, que os boi passou em cima? Nossa, esse daí, na verdade, era um bairro. Era tudo roça, né? Roça, que chamava Coqueiros. E teve outro que era... Peraí. Eu morei no Chapadão também. Nos dois teve muito problema, sabe assim? De ficar sozinha, passar medo pra ir pra escola, bullying na escola, porque eu era muito magra. Então me chamava de Olivia Palito. E hoje eu tenho medo de ficar gorda, né? Hoje a galera quer ser magra, né? Não, mas aí passou isso daí, meu pai ia jogar bola. Isso eu já tinha uns 10. Ele me levava pro campo de futebol. E a nossa situação era muito, assim, precária. Usava a roupa que as pessoas me davam. O sapato que desse é o que servia. Colocava algodão na ponta. Eu ia pra esse lugar lá com meu pai. Eu tinha uma bicicletinha, aquelas pequena, média. E o pneu não prestava mais. Então, meu pai amarrava um monte de câmara de ar. Porque não tinha dinheiro para comprar um pneu. E eu ia pro campo de futebol com meu pai. E eu era filha única nessa idade ainda. Aí, chegava lá no campo de futebol. Eu ficava assistindo todo o jogo. Meu pai comprava aqueles guaranazinhos lá, pequenininho, que era da... Como é que chamava o nome, gente? Eu não lembro agora o nome, mas era tão gostoso. Uma garrafinha bem pequenininha. Tubaína da vida? Eu acho que era tubaína, caçulinha, não lembro. Caçulinha, tem... Não fala a minha idade. Aí... Estamos próximos. Sim. Aí, quando chegava a hora de ir embora, meu pai falou assim, ai, filha, eu quero ficar mais um pouco. Você pode ir embora, se você quiser ir mais cedo. Aí eu ia sozinha, passava no meio do mato. Aí nesses matos era onde tinha onça, lobo. Eu só escutava o miado das onças, dos lobos.
E aí eu só pedi a Deus que me guardasse pra chegar em casa. Amigo eu não tinha, porque não tinha vizinho que chamava Coqueiros, nesse lugar. Não tinha vizinhos. Vizinho era muito longe, tipo 2 horas de distância. Então, os meus amigos eram os cachorros, meus amigos eram os bichinhos, a Joaninha do mato. Então, eu aprendi a ser muito ali resiliente e não ter medo das coisas. Minha mãe falava, ai, vai lá, não sei onde. Eu ia sozinha, sem nenhuma preocupação. Ai, vai buscar o cavalo lá no pasto. Eu lá montava, vinha sem nenhum freio, nada. Parecia... É meio que eu fui criada como um moleque. Né, assim, não tenho medo Cresceu de no nada. meio dos animais. Assim. Eu aprendi a dirigir, eu tinha 11 anos. Meu pai tinha um legal. Fusquinha, tinha um Opala. Eu aprendi a dirigir no Opala. Ajudava meu pai a trocar motor de carro. Não tá na história, mas agora eu tô falando. Agora tá trazendo Assim, informações adicionais. Adicionais. Ajudava meu pai a trocar motor do carro, vela. Portanto, eu sei mexer em todas essas coisas nos carros mais velhos. Nos novos, não, mas assim... Eu já salvei muita gente com algumas coisas assim no carro, nos carros mais velhos, que a pessoa não sabia e eu consegui ajudar. Então, assim, são coisas que a gente aprende na marra, na necessidade, né? Aí, quando eu tinha 12 anos, os meus pais se separaram. Uhum. E quando ele se separou, aí já tinha meu irmão. Meu irmão tinha mais ou menos uns 2 aninhos. 1 aninho para quase 2. E assim, foi muito problema, porque a gente mora na roça, não tem muita coisa, né? Uhum. Aí a gente foi morar na casa cedida de um tio meu, em Jacuí, na cidade. Aí eu fiquei dos 12 até os 14. Aí meu pai veio para Paulínia, nessa época. E ele arrumou trabalho. E aí depois ele foi visitar a gente, depois de um tempo. E quando ele foi visitar, ele resolveu voltar com a minha mãe. E aí foi aí que eu vim pra Paulínia, senão eu estaria lá naquela vida até hoje, eu acho, né? O nosso destino, ele é traçado, né? E às vezes ele fala, ai, é porque aconteceu tantas coisas, não deveria ter, talvez, trazido vocês pra cá. Eu falei assim, pai, foi a melhor coisa que o senhor fez, senão eu estaria lá na roça, igual meus primos lá, todo mundo acabado, né? Assim, as pessoas desgastam mais na roça. Né? Uhum. E assim, quem me vê hoje fala assim, nossa, a mineirinha olha onde ela tá, de onde ela saiu, de onde ela está. Por exemplo, esses dias eu fiz acupuntura em um primo que veio de Minas Gerais, um pouco até antes que eu. Ele tem 1 ano a mais que eu. E ele falou assim, nossa, quem diria aquela mineirinha da roça agora tá aqui, né? Psicoterapeuta, coautora de livro. E assim, é muito bom você ver a sua evolução e assim, dependendo de Deus, né? Que eu falo, sem Deus eu não seria nada do que eu sou. Foi através da minha fé que eu venci todas as minhas barreiras. Quando eu mudei para Paulínia, eu tava com mais ou menos 14 anos. E aí eu comecei a trabalhar na Coave, catar ovo das galinhas. Uhum. E aquelas galinhas davam umas bicadas nas pernas da gente. Nossa, era terrível, mas era o que tinha, né? Minha mãe, na época, tinha que assinar. Naquela época, a mãe tinha que assinar para o menor trabalhar. Mas foi o meu primeiro trabalho registrado. E depois daí eu fui trabalhar na Fripal. Trabalhei como costureira, sou cortadeira. Sou um monte de vamos dizer, 1001 utilidade. Tenho bastante conhecimento nessa área de costura. Foi pra cima da vida, assim, um monte de coisa. Eu sou consultora, Natura, se for ver até hoje, porque eu não parei de vendas, né? Amo vender, falo que vender tá no meu sangue já, não tem jeito. Uhum. E, assim, de lá pra cá eu fui... Aí, tá, em Paulínia, a gente viveu no João Aranha mais ou menos uns 5 anos. Depois a gente mudou pro Patrupi, onde a minha mãe vive até hoje. E meus pais se separaram novamente, né? Aos 17 anos, meus pais se separaram novamente. De novo, problema. Então, assim, tiveram muitos altos e baixos. E eu teria que ser, como uma filha mais velha, a estrutura de tudo isso. Entendi-lo. Acabava absorvendo muita coisa, né? Sim. Deles, assim, né? Meio que até hoje, minha mãe ainda pergunta, o que eu faço, o que eu não faço? Falei, gente, parece que é tudo eu. Mas assim, hoje eu tenho estrutura, mas antes, assim, eu ficava abalada por você não ter aquela inteligência emocional, não saber lidar com suas emoções, você acaba
ficando com a sobrecarga dos outros, né? Mas com os nossos conhecimentos a gente vai entendendo e vai aprendendo ao decorrer da nossa vida. Tá, aí depois com os 15 anos, meus pais se separaram. Não, 17 eu tava já. Já morava no Patropi. Pela segunda vez? Pela segunda vez, meu pai acabou batendo na minha mãe nessa época. E teve umas contendas lá bem, bem difícil. E aí acabaram se separando de vez mesmo, aí nunca mais voltaram. E acabou que uma época meu pai acabou ficando de mal de mim por 10 anos, sem falar comigo. Porque quando eu casei com meu esposo, que é o pai dos meus filhos, ele não aceitou o meu casamento. Ah, é? Por ele ter sido casado antes, e eu ia... você vai pegar homem com filho, isso não é bom. Realmente, assim, teve os altos e baixos, mas todo casamento tem, né? E eu acabei vivendo 25 anos casada. Depois passei por um luto em 2021. Você falou lá na palestra. Eu acredito que eu não contei no livro, porque como o capítulo é pequeno, ficou um pouco... né? Mas, assim, são muitas coisas que eu passei na vida que eu tive que superar. Ou eu adoecia, eu tinha que fazer a minha escolha. Ou eu ia pra frente, ou eu regredia. Eu falei, não, eu vou pra frente. Então, assim, cheguei a participar de várias imersões. Foi através daí que eu comecei a me desenvolver. Fui palestrante da Polose. Ah, legal. Depois eu dei uma pausa, porque aí eu foquei na terapia. Aí comecei a entender... Sou coach, formada coach 3 vezes. Já fiz 3 cursos de coach. Comecei a atender como coach. Tive resultado como coach na ansiedade. Aí foi que eu me despertei que era isso que eu queria, né? E aí que eu comecei a estudar hipnoterapia, programação neurolinguística, fiz pós-graduação na área de terapia integrativa complementar. Agora estou cursando pós na PUC de burnout, estresse e vulnerabilidade. Então, assim, é uma área que eu amo fazer, cuidadamente. E depois do Covid, que veio a morte, uma semana antes de eu passar por isso, eu descobri que o meu esposo, que eu confiava, que eu amava, ele me traía. Então, esse foi o maior baque da minha vida, né? Foi um negócio bem forte pra mim. Ninguém esperava, porque na minha cabeça eu vivia o casamento que, assim... Tirando o vício da bebida que ele tinha na época, se tirasse aquilo, pra mim, ele era o homem perfeito. Que deveria estar do meu lado ali pra sempre, até o resto das nossas vidas. Mas não é isso. A gente faz um plano, Deus faz outro. E Sim. Eu falo que tudo é permissão de Deus. Deus permitiu a morte passar na minha casa. Mas depois eu entendi que pra eu estar hoje onde eu estou, precisaria ter acontecido tudo isso. Porque senão eu estaria no mesmo lugar. Porque meio que a gente acomoda com a situação. E quando eu cursei a minha faculdade, que eu sou formada em recursos humanos, eu não tive apoio, sabe? Vai que eu te ajudo, vai. Nunca tive apoio de pai, de mãe, estuda. Não, se eu fui é porque eu fui atrás, porque eu corri atrás. Então... Quebrava os paradigmas do padrão de comportamento que... Não tem essa. Exatamente. Tá. Não tinha opção de, não vou fazer, não vou estudar. Ou você estuda ou você vai continuar na situação que você está hoje. Ô Lu, você tá há quanto tempo nessa, assim, de desenvolvimento humano? Eu tô há quase 5 anos já. Ah, legal. Quase 5, não para, né? Eu vou acabar a pós em junho e já tô pensando em outra coisa. Eu falei assim, meu Deus... Porque sempre tem coisas novas, né? Então, aí tem o tal do TDAH, tem o TOD, tem o TIA, né? Tem várias siglas aí que tem que... Então, eu quero estudar tudo isso ainda, né? Eu falo que eu tenho um pouco de TDAH, então eu tenho que lidar com isso. E preciso também ajudar muitas pessoas que têm. E quando você sabe lidar com ele, é muito melhor. Você tem mais disciplina, o seu comportamento melhora, né?
Tá certo que eu sou aceleradinha, né? Não sou aquela pessoa murchinha. Eu sou aquela que vai na rodinha e mexe com todo mundo e fazer a pessoa falar, né? Não adianta. Não sou eu a de ficar quieta. Não, tá certo. Tem que arrancar as informações, né, Lu? Já que você tá fazendo esse estudo do desenvolvimento humano, né? Tem que descobrir quem é. Sim, sim. Ô, Lu, e aí, Medina? Firme? Ouvindo Já ela chegou falar chegando, aqui, o que hein? que a gente percebe? Que a dificuldade não é uma exclusividade minha ou sua, né? Todo mundo passa por dificuldade. A gente vive num país Sim. que algumas pessoas, elas vivem à margem da sociedade, até mesmo esquecida. Então, assim, olhando a sua história, sabendo de onde você veio, onde você chegou, eu acho que é um estímulo para quem está assistindo agora, que você Sim. não precisa permanecer onde você está, né? Com Então, assim, eu certeza. acho que você deu voos altos, né? Eu acho que combina muito com você isso aqui, porque realmente você conseguiu sair de um estágio que ninguém dizia nada, até com medo de estudar, e hoje não para de se formar, Gu. É um certificado atrás do outro. Eu acho que eu já da tenho escola, né? Quando Fugia, era criança. mas por medo, né? Olha Por que medo, interessante, sim, né? sim. Então, assim, eu acho que deu uma reviravolta muito grande na história dela. Acho que pro filho dela que tá aqui acompanhando deve ser um orgulho ter uma mãe assim tão determinada, né? Que não para. Ele vê os resultados nos meus atendimentos terapêuticos, né? Porque, assim, é você ali receber um depressivo ou uma pessoa com crise de ansiedade, a pessoa me indicar 10 da noite, eu atender online e a pessoa ter resultado. Então, isso pra mim é gratificante. Eu falo que primeiro Deus, sem a luz dele, eu não seria quem eu sou. Sem ele me dar... Eu falo que ele é o melhor psicólogo da Terra. E, assim... Eu falo quando eu vou atender meus clientes, eu falo o quê? Senhor, usa-me. Me faz de mim um instrumento teu aqui na Terra. Porque eu falava assim que eu queria ser uma psicoterapeuta a nível mundial. E hoje, assim, eu já sou essa pessoa. Porque eu já atendi Angola, né? Já atendi Irlanda, Portugal, Madrid, atendi um de Israel. Então, assim, já fechei pacotes de fora de atendimentos. Legal. Então, isso para mim é gratificante. Brasil, então, é cada um de um lugar. E fora o que estão procurando presencial, mas atendo online. E, assim, para mim não tem preço isso. Eu falo que Deus é na minha vida o tempo todo. E sem ele eu não estaria nem aqui. Nem teria escrevido o meu livro. E o que eu falo para vocês, né, telespectadores, é que não desista de você, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Desistir não é uma opção, mas sim você olhar para uma solução. E eu sempre olhei para a solução. Por mais que eu estava derrotada, caída, eu chorava. Claro que eu chorava. Eu ganhei até umas olheiras. Se for ver, eu tenho elas até hoje aqui, sabe? Porque não some assim tão fácil. Mas eu falo que isso aqui é para contar a minha história, que ainda vai ter o meu livro completo, né? Uma continuação dessa história, para que eu possa dar mais informações, para que você também seja mais resiliente e possa chegar onde eu estou chegando. Calma, que vai ter muito mais. Aqui é só um processo, ainda estou em desenvolvimento. Ó, Medina, que top. Ô, Lu, agora a gente consegue entender particularmente a energia que você colocou lá no palco aquele dia, que de fato a forma que você chegou lá, já com uma energia e falando de fé, falando de Deus. Agora eu entendo que a sua profissão, pelo relato que você deu aqui, é o seu propósito de vida, transformar vidas, levar a mensagem, resgatar pessoas que estão passando por um período de escuridão. E aí você contando um pouquinho aqui igual a Medina falou, dos desafios que você teve que enfrentar na sua vida, que correr não era uma opção, ou vai ou vai. Ela andava no meio das onças, Medina, e aí... Quando eu li, eu falei, tá rapaz, louco, essa meu mulher irmão, aqui é a sobrevivente. É mesmo, Lu? Aí Verdade, é forte, não tem hein? nenhuma mentira. Eu falo assim... Não, sei, Lu. Pô, eu falo assim... é coragem mesmo. A nossa história tem que ser verídica, Sim. né? E assim... Porque às vezes as pessoas na mídia, elas mentem. E eu falo assim que eu quero... Algumas coisas mentem. E eu falo assim que eu quero ser real. A minha história tem que ser real. Porque alguém passando pela mesma situação, principalmente mulheres, que tem dificuldade de tomar decisão. Hoje não, hoje eu sou uma mulher determinada. Eu tenho a minha convicção e ninguém muda a minha opinião. Que antes eu não conseguia tomar essa decisão.
Entendeu? Mesmo eu casada, meu marido, na época, era um marido maravilhoso. Não posso falar mal dele. Teve mais qualidade do que defeito. Mas quando errou, quando ele me traiu. Porque é você confiar 100% em uma pessoa e você ir lá e ser apunhalada pelas costas. Quando se existe comunicação. Então, assim, pra mim, naquela época, né? Meu filho tá aí de prova. A dor maior, Gustavo e Medina, foram a traição. Mesmo no luto, porque o luto dói pra caramba, mas eu falo pra você que a traição doeu muito mais, porque aí vinham pessoas contar coisas que viam, que eu não via, porque eu confiava nele. Tipo assim, pode tomar sua cervejinha com seus amigos no barzinho, desde que você me respeite. E eu penso isso até hoje. Eu acho que a gente tem que dar o direito do outro ir e vir, desde que respeite. Portanto, eu ando em todos os lugares, eu não deixo o meu rastro. Tipo assim, eu não mancho as minhas vestes, porque assim... Na doutrina que eu sirvo, que eu sou cristã, a gente fala, não mancha suas vestes. O que é manchar suas vestes? Eu posso andar onde eu... Tipo assim, qualquer lugar que eu andar, eu tenho que dar o meu bom testemunho. Para que aonde eu passar, eu possa passar luz. Entendeu? Porque, que adianta? Eu mostro luz dentro da igreja e aqui fora eu ando de qualquer jeito. Qual que é o significado? Eu fui para Madrid, numa viagem, em 2023, pela preparação de Deus. Eu não tinha condições. E eu cheguei lá e encontrei pessoas aqui do Brasil. Então, assim, eu falo assim, aonde a gente está, Deus mostra os teus pequenininhos lá. E eu fui lá para suprir necessidade de uma irmã que estava precisando e tinha pedido um sinal para Deus. Pedindo um sinal que, se Deus estivesse na vida dela, que mandasse alguém do Brasil. E eu e mais 4 irmãs que tinham ido, até uma policial amiga minha, que mora em São Paulo, que ela é da BAEP, eu não sei, acho que é isso. É a BAEP. BAEP, ela há 27 anos trabalha na BAEP, ela foi ela que me convidou e eu fui. O filho dela mora em Portugal e a gente tava orando, era meia-noite, ela falou assim, eu tô sentindo da gente em Madrid. Então ela sentiu da gente fazer a missão em Madrid e a gente não sabia. A gente foi sem telefone, sem comunicação, sem lugar para dormir. Chegou lá, Deus preparou tudo, a gente encontrou a pessoa que a gente foi... assim, que estava precisando e tinha pedido um sinal para Deus. Eu falo assim, isso é muita fé. Isso é muita, eu falo assim, energia de todos e Deus ali presente no nosso caminho. E aí, quando tudo aquilo aconteceu e a irmãzinha contou que ela tinha pedido um sinal, assim, todo mundo começou a chorar e viu que Deus estava presente na nossa vida. Nós não foi à toa para Madrid. Ainda tive o privilégio de ir dirigindo aquela pistona maravilhosa. É bom demais. Gente, aí fala, a mineirinha que veio da roça, faltou pouco pra Zonça me comer. Aí chega hoje. Que os boi passou em cima. Que os boi quase me matou. O carro de boi, sabe que o carro de boi tem uma roda desse tamanho de ferro, madeira com ferro revestido. Era pra mim estar morta, não era pra mim estar viva. Fora outras coisas pior, né? Que macumba já fizeram de monte. Então, assim, eu tenho pena de quem faz. Tipo assim, eu falo assim, que a fé, ela é poderosa na vida de um cristão. Qualquer macumba, né? Qualquer feitiçaria. Aí pode fazer, mas vai voltar e volta com juro e correção, é assim. É a lei do retorno, nessa terra aqui é a lei do retorno, eu falo que ela cumpre todos os dias. A Medina sempre fala isso mesmo, hein, Medina? É a lei do retorno, e aí você vê as pessoas passando por aquela situação, você fala assim, agora eu tô entendendo. Não é que a pessoa, você não vai se vangloriar, mas você vê que a pessoa fez com você, te humilhou por algumas razões. Por exemplo, já fui humilhada por eu não ter uma graduação. Quando eu trabalhei na época na Câmara Municipal como assessora, trabalhei 4 anos como assessora lá do vereador em Paulínia. E na época eu fui humilhada por uma outra assessora falando que eu não era graduada, eu só tinha ensino médio realmente. E aí, eu me senti tão humilhada, eu falei assim, mas caramba, eu tenho capacidade. Na hora, parece que aquilo lá me despertou. Eu tinha um bebê, o meu filho mais novo, de Paulo Ricardo, ele tinha o quê? 1 aninho. Eu fui na Unip, me inscrevi em Recursos Humanos e fui fazer a minha graduação. Aí, ia fazer as provas, o que eu fazia? Levava o menino junto para fazer a prova. Eu me lembro que ainda a mulher, uma que trabalhava lá, ficava assim, na sala, olhando a gente fazer a prova. Não podia nem piscar que ela já chamava atenção. Falei, gente, foi tão difícil para mim concluir, e de lá para cá eu só comecei a desenvolver.
e não parei, não vou parar, não vai ser agora, né? Aí sim, Lu. Eu falo que é resiliência, superação, determinação, a fé que me mantém de pé até o dia de hoje. Porque mesmo que eu já passei por todas essas dificuldades, não quer dizer que não virão mais, mas que eu estarei pronta para enfrentar, né? E não desistir não é minha opção. É entregar o coração para Jesus, ter fé, né, Lu? E enfrentar as batalhas, né? Com certeza. Que surgem na vida. Vão surgir sempre. A gente não pode fugir delas. O ser humano que está em busca desse crescimento, desenvolvimento, igual aqui você compartilhou sua história com a gente. Sim. Da onde você saiu e as estradas que você percorreu, você pode ver que são... Um pouquinho que você contou aqui são portas que se abriram, mas porque você buscou, você bateu na porta para que ela se abrisse na sua vida. Então, eu acredito que os resultados do ser humano, para você, independente de qual situação que a pessoa esteja hoje, se ela tiver fé, se ela tiver essa coragem, se ela tiver, mesmo o mundo falando o contrário, mas dentro do coração dela, ela ter essa resiliência, essa superação, mas essa coisa interna mesmo. Quando você está vivendo esses propósitos, a gente vê que o interno fica diferente. Fica. Coisas extraordinárias acontecem. E muitas vezes esses macumbeiros que surgem para querer atrasar o lado, eles ficam até assustados de ver, né, da onde você saiu, as batalhas que você enfrentou, e ainda assim ser uma pessoa que tem sonhos, que tem objetivos e que está ali dando sempre o próximo passo. Sim. Eu achei top, Medina. E aí, Medina? Nossa, a gente fica impactado, né, Gu? De ver, assim, a energia que ela tem. São histórias reais, é a energia. A energia da Lu é incrível. Sim, eu falo assim que quando eu fiquei de luto, muitas pessoas vinham me conversar comigo e falavam assim, Lu, eu espelho em você, você é a minha inspiração. Assim, pessoas que eu não imaginava que, como assim, inspira em mim? Em quê? Né? Porque eu não me via uma pessoa assim pra inspirar em mim, mas eu sempre fui muito determinada no que eu faço. Se eu pegar uma coisa pra fazer, eu não sou aquela que faz um cursinho e não põe em prática. Portanto, eu fiz acupuntura agora auricular, eu já tô atendendo, não tem essa. Eu aprendi, vamos pôr a mão na massa. E com resultado, já tenho depoimento. Eu falo assim, é isso, é sobre isso, essa sou eu. Eu gosto de ação, de determinação. Eu quero chegar no topo. Eu não quero ficar no meio da escada. Eu quero chegar até o final. Completar a missão. Nem que seja com 60 anos, com 70, não vou parar. Tem que ir. Ô Lu, e aí, ó? É uma honra de verdade ter você aí no livro Olhos de Águia. É um livro assim que no começo até eu tava meio sem entender as histórias que a gente ia receber, né? Que eu ali junto com o Zé Boita, a Medina tava acompanhando tudo também, que ela é a marqueteira da editora. Medina é boa de marketing, Lu. E só que conforme foi chegando essas histórias de verdade, foi impactando muito ali meu coração, porque são, igual você compartilhou aqui, são histórias reais e a gente sente essa profundidade. Quando o autor compartilhou ali os desafios da vida. Aí eu queria que você, antes da gente finalizar, assim, deixasse duas mensagens. A primeira sobre o livro, né? Para o leitor que ainda não teve a oportunidade de ter em mãos aí o Olhos de Águia, os autores que você conheceu ali, qual que é a sua visão em relação ao livro, que é uma honra ter você como uma desses coautores. E a segunda, que você até já fez aqui já um spoiler, mas aí olhando aqui, ó, essa câmera é igual da IPTV aí que você foi, mas de você deixar a mensagem da Lu pro mundo. Tá aqui no capítulo, mas aí verbalizar a mensagem que você trouxe nesse capítulo. Sim, aqui a mensagem que eu deixo para vocês é a improvável que venceu as adversidades, né? E assim, superou, teve fé, superação, resiliência. E aqui nesse livro, Olhos de Águia, onde eu sou uma das coautoras, você vai encontrar histórias de resiliência, de superação, de fé,
empresários que quebraram e começaram de novo, que não desistiram e que hoje estão em outro nível. Então, assim, vale a pena ler cada capítulo desse livro. Tem pessoas que já começaram a me dar o feedback, que já leu o livro, assim, tá impactando vidas, e acredito que você vai querer ler também, vai ter o privilégio de ler esse livro, Olhos de Águia. O que eu vou dizer também, não desista dos teus sonhos, não se sinta pequeno diante de obstáculos, sinta resiliente, determinada, e que olha para o futuro, olha para você aqui agora, se coloca como primeiro plano, mesmo que as barreiras elas vierem com muitas ondas, né, como se fosse um mar tumultuoso, mas lembra que tudo é passageiro, a onda vem, mas ela passa. Então, assim, as fases da nossa vida, elas vêm e passam, assim como as ondas turbulentas no mar. E é sobre isso. E aí, Medina? Fechou, hein, Gu? Top demais, Chave hein? de ouro. Chave de ouro. Já abriu, primeiro capítulo falando do livro. E já chegou Capítulo chegando. 18, né? Capítulo 18 que a Lu escreveu. A Lu escreveu o capítulo 18. Pessoal, estamos finalizando aqui esse episódio com a Lu. Ô Lu, você tem que voltar mais vezes pra gente conversar com mais tempo, com mais detalhes. Com certeza. E em breve um livro só seu, hein, Lu? Compartilhando aí as histórias de uma mulher do mundo real que enfrentou os desafios da vida, que sempre fala de Deus, assim. Então, por mais que o capítulo da Lu traz esses obstáculos, né, real, que você, que está aí do outro lado da tela, está inerente a passar por isso, todos nós estamos, mas quando você tem um propósito verdadeiro e quando você confia em Deus, o milagre acontece. E a vida da Lu, o testemunho da Lu Aires, é a história aí de uma vitoriosa que não se apequenou nos gigantes da vida, né, Lu? E, Lu, fala suas mídias sociais pra galera te seguir. A gente vai anotar aqui na tela também. Sim. Me segue lá, @Luaires Psicoterapeuta. Sofre com ansiedade, com vício, droga, fobia, traumas. Estou aqui para te ajudar. E não esqueça de comprar o nosso livro, adquirir o nosso livro, Olhos de Águia, porque aqui tem 31 coautores incríveis, que você vai amar ler essas histórias e você vai impactar também muitas vidas lendo essa história e mudando também talvez alguns pensamentos que você tinha antes, que você vai ter mais resiliência, mais fé, mais determinação para vencer. E aí, isso Medina? Aí, galera. Curte, comenta, compartilha, siga-nos nas redes sociais. E a galera também, o do Spotify, né? Tem que mandar um abraço aí pra galera que tá ouvindo no Spotify todos os episódios do Podcast TV. Até mais! Até mais! Até!